Quando estamos preocupados, ansiosos ou sobrecarregados, clamamos ao Senhor para falar conosco e buscamos ouvir a voz de Deus para obtermos a sua orientação. A boa notícia é que Deus sempre está disposto a falar conosco. O problema é que são muitas as vozes que nos bombardeiam todos os dias, fazendo a nossa vida parecer um ruído constante. Por isso, é provável que você já tenha se perguntado se é realmente a voz de Deus que você está ouvindo, se é a sua própria voz ou até mesmo sua imaginação. Mas não devemos desistir de ouvir a voz de Deus, pois Ele prometeu nos guiar por meio do seu Santo Espírito e assim nos capacitar a reconhecer a sua voz. Isso significa que podemos aprender a saber o que o Espírito de Deus está nos dizendo em cada situação. E não precisamos passar a vida tomando decisões cegamente ou confiando em nós mesmos. Você está no canal Verdades que Libertam. E esse vídeo irá mudar a sua vida e o seu relacionamento com o Senhor, pois iremos aprender 5 maneiras de ouvir e reconhecer a voz de Deus. A primeira maneira para ouvir a voz de Deus e saber que foi Ele que falou com você: use a Bíblia como a sua base. Através das Escrituras Sagradas, Deus nos capacita para reconhecermos a sua voz. Ele a usa para sintonizar nossos ouvidos ao mundo espiritual e assim não nos confundirmos com as falsas vozes deste mundo. Por isso, devemos sempre alinhar a voz que acreditamos ser de Deus com os seus ensinamentos escritos, pois a voz de Deus nunca entrará em conflito com os princípios bíblicos. Ele não vai nos dizer, por exemplo, para pecarmos ou irmos contra os seus mandamentos. Por isso, além da leitura e o estudo da Bíblia serem um fator indispensável para ouvir a voz de Deus, ela também nos dá um parâmetro para discernir se realmente é Deus quem está falando conosco, pois toda a Escritura é inspirada por Deus. Segunda maneira de ouvir e reconhecer a voz de Deus: esteja onde Deus está. Mesmo que a natureza de Deus seja onipresente, ou seja, que Ele esteja em toda parte, há lugares onde Deus está mais claramente presente do que em outros. Por isso, a nossa localização, ou seja, onde estamos, importa. Mas não estamos falando apenas de localização ou lugar físico, mas também localização espiritual e emocional. A localização física se refere aos lugares que frequentamos, pois, para ouvir a voz de Deus, devemos evitar lugares em que o seu Santo Espírito não possa nos acompanhar. E devemos estar prioritariamente nos lugares onde Deus habita, para que isso não seja um empecilho no momento em que precisarmos ouvir e discernir a sua voz. Na localização emocional, devemos arrancar do nosso coração emoções que venham do maligno, como ansiedade e preocupação, pois elas desviam o nosso foco de Deus e por isso o Espírito Santo se afasta de nós e assim não conseguimos ouvir a voz de Deus. Na localização espiritual, devemos nos esforçar para combater o pecado, a fim de que o Espírito Santo habite em nós e possamos ouvir e reconhecer a voz de Deus. Devemos estar onde Deus está, e assim teremos a sua orientação por meio de sua voz. No nosso canal, temos um vídeo com 14 maneiras práticas e eficazes para estar próximo de Deus. Nesse vídeo, você irá conhecer ferramentas para construir um relacionamento com Deus todos os dias, fortalecer a sua fé e vencer a luta contra o pecado. Deixarei o vídeo nas tags, mas não saia desse vídeo ainda, pois ainda temos 3 maneiras essenciais que você precisa conhecer para conseguir ouvir a voz de Deus e saber que é Ele quem está falando com você. Terceira maneira: fique quieto.
Como já sabemos, às vezes as distrações e outras vozes em nossa mente tentam nos impedir de ouvir a voz de Deus. Por isso, precisamos ficar quietos, desligar ao máximo os ruídos provocados por este mundo para sentirmos e ouvirmos Deus. Na quietude, ouvimos mais claramente a voz do Senhor e somos transformados por Ele. Assim, é preciso que nós abaixemos, ou quem sabe até desliguemos ao máximo o volume deste mundo para aumentar a voz de Deus em nossos corações. Para que isso aconteça, devemos nos desconectar das coisas terrenas. Largue o celular, deixe de lado as redes sociais e conversas seculares. Fique quieto e tranquilo, apenas descansando na presença do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Se essa mensagem está te edificando, não se esqueça de deixar o seu like. Quarta maneira, peça a Deus que Ele fale com você. Pode parecer simples, mas muitas vezes esquecemos que para ouvir a voz de Deus, devemos pedir a Ele que fale conosco. Então, podemos simplesmente dizer: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Quinta maneira, submeta-se ao Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dá discernimento espiritual para ouvirmos e reconhecermos a voz divina. Mas ele não pode fazer isso de forma inconveniente, pois fere o princípio do livre-arbítrio. Por isso, precisamos nos submeter totalmente a Deus. Assim, a voz do diabo será calada e Deus enviará seus anjos para guerrear em nosso favor contra tudo aquilo que pode nos atrapalhar na hora de ouvir a voz de Deus. Por isso, devemos fazer como o salmista Davi e dizer: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ouvir a voz de Deus não é fácil, mas é possível. E estas são 5 maneiras que aumentarão sua capacidade de ouvir e reconhecer a voz de Deus. Finalmente, devemos lembrar que Deus não é como os homens, ou seja, Ele não vai gritar e berrar para chamar a nossa atenção. Ele não precisa disso. Mas sim, Ele está falando conosco. Quer nos dar sabedoria para liderarmos a nossa família, para vencer os desafios profissionais e em todas as áreas da nossa vida. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, pedindo que a voz de Deus te dê o direcionamento que você precisa. Se você tiver o desejo de ouvir cada vez mais alto a voz de Deus na sua vida, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações com a opção todas para receber mais mensagens que contenham verdades que libertam.